Bom dia, bem-vindos a mais um podcast de negócios digitais. Eu sou o José, aqui do meu lado tem o Luiz e hoje a gente está entrevistando as meninas da Tcho, a Isa e a Manu. Obrigada, gente, por receber, né? A gente está muito obrigada. feliz. Então, conta um pouco mais sobre a Tcho, como é que vocês tiveram a ideia de criar, que eu sei que uma começou depois da outra, né? Então, a Tcho vem com um propósito meu, que eu sempre vi a moda algo muito grande e muito desvalorizado no Brasil, como futilidade, luxo, e é algo muito maior. Então, eu comecei com a ideia de uma loja. Então, uma loja que fosse diferenciada, sustentável, que trouxesse isso no Brasil que não tem. Só que eu vi que ter uma loja não era suficiente para o meu propósito. Então, eu queria ter uma empresa que trouxesse marcas novas que não têm grande apoio, principalmente do mercado brasileiro, que é muito pequeno e muito fechado, privatizado. Então, eu queria trazer isso e mostrasse moda como arte, porque realmente é política, arte, uma forma de expressão pessoal. E foi assim que surgiu a Tcho, que a gente traz várias marcas, a gente tem atualmente 4 marcas, que todas são sustentáveis, então todas empregam slow fashion e trabalham com a gente assim. E aí eu surgi nesse meio tempo, no final do ano passado, ela me apresentou a ideia e eu achei muito incrível por conta do propósito. Eu não sou do ramo da moda, mas ela me contando me convenceu. Então eu vi que eu consegui ajudar muito ela com a parte do business, então isso é legal porque a gente se completa. Isso é uma coisa que vocês têm que sempre ter sócios que se completam, Exato. porque não adianta, senão você não vai pra frente. E aí a gente começou a estruturar realmente o negócio, né? A gente teve que fazer umas estruturações burocráticas, porque o MEI que a gente estava operando não podia ter 2 sócios, então a gente fez toda essa estruturação, plano de negócios, e aí a gente colocou pra rodar em dezembro mais ou menos, porque demorou algumas coisas em questão de site, parceria. E aí a gente tá tocando até hoje aí, estamos Vocês trabalhando. eram MEI, então, né? Como é que é esse processo de fazer esse CNPJ? É um processo bem, assim, bastante chato, por ser no Brasil a burocracia é algo demorado. E eu fui primeiro, eu acho que a Manu também era MEI, e eu era MEI e eu não conseguiria ter sócio. Então a gente teve que cancelar, porque a Tcho já existia, o CNPJ da Tcho, pra gente recriar o CNPJ, então cancelou o antigo, pra gente ter a empresa própria realmente e criar o nosso CNPJ individual entrando dentro da Tcho. Isso é uma coisa que tem que ter muita atenção, assim, porque pra começar certinho, pra não ter problema com Receita Federal, essas coisas assim, o MEI não permite 2 sócios. Então Exato. a gente teve que estudar tudo de novo, mudar o CNPJ. É um processo um pouco chatinho por conta do Brasil que demora, né, a papelada, o Exato. valor. Mas depois dessa estruturação, assim, a gente foi tocando, porque querendo ou não, a gente precisava desse CNPJ pra abrir site, enfim, Em tudo. pra deixar rodando, pra fazer os contratos com as empresas. Então depois disso a gente conseguiu rodar a mesma empresa. Sim. Ó, a Isa eu já conheço faz um tempinho e eu queria perguntar pra vocês, quando é que você percebeu que aquela tua área de gosto, que era moda, dá pra ver a vida inteira você realmente apaixonado por essa área, Sim. e quando você olhou isso e viu uma oportunidade de um empreendimento, começar a trabalhar com isso? Olha, eu acho que foi algo que foi sendo construído, porque desde pequena eu sempre tive um amor muito grande por moda, e eu via que as pessoas ao meu redor desvalorizavam muito isso, que é algo que eu comento muito com a Manu, a desvalorização que é colocada na moda. Então, desde que eu tive várias mudanças de lugares, morei em vários lugares, eu vi essa cultura de desvalorização. E eu vi a valorização grande fora do país. E eu ficava chateada porque o Brasil tinha essa desvalorização, porque ninguém falava, ou porque os meios de comunicação falavam algo muito, assim, batido, não era algo novo. Então, foi aí que eu comecei a falar, não, eu comecei a fazer arquitetura, como você já sabe, e aí eu via a questão da arte, porque a arte era muito importante pra mim. E eu sabia que tinha a questão da arquitetura influenciando a moda, a política, entre outras coisas. Eu falava, por que os meios não estão falando disso? Eu acho que foi aí o start que eu falei, não, eu preciso modificar isso. E eu, assim, eu nem sabia que a Bela tinha esse sonho nessa empresa, eu nem sabia que ela tinha ido atrás nisso. Eu descobri no meio do ano passado, quando a gente tava conversando sobre. E eu tô aprendendo muito com ela, porque, querendo ou não, é uma realidade que antes eu não tinha contato. E quando você vê realmente as pessoas que estão por trás, o trabalho que dá, a desvalorização que tem no Brasil, assim, de produzirem qualquer coisa e falarem que é sustentável, porque isso acontece muitas vezes. Então aí a gente vê que a gente precisa desconstruir isso aqui, porque lá fora já tem. E a gente tem que mostrar a moda brasileira, a gente tem que mostrar que aqui também tem isso. E precisa ser valorizado. Então quando ela me apresentou isso, foi que a gente começou, e ela vai me ensinando muito disso também, então a gente vai aprendendo junto aí e trazendo pra Tcho. Exato. O que foi o primeiro passo que vocês viram assim que está acontecendo dentro da moda para fora do país que acham que vocês podem implementar aqui de uma forma nova? Olha, tem bastante quesitos. Eu acho que, primeiramente,
o slow fashion, a moda sustentável, que o Brasil é muito demorado nisso e muito caro. Então, a produção da moda sustentável é muito cara. A gente vê que as pessoas até falam, que a Manu estava comentando, falam que é sustentável. Compram o produto, vamos dizer, em qualquer lugar e colocam como ser sustentável. E não. Tem muitas formas. A gente viu que o algodão tem outras formas de serem criadas, todos os tecidos. Então, acho que a moda sustentável é muito importante. Mostrar também as joias feitas à mão, porque, querendo ou não, joias em massa é utilizado trabalho escravo. Então, isso é muito importante porque no Brasil não é mostrado muito, mas tem muito trabalho escravo dentro do Brasil na questão da moda. Então, a moda sustentável primeiramente e também falar sobre conteúdos diferenciados, mostrar conteúdo diferenciado de moda. Então, mostrando moda como arte, política, todos os meios que tem para fugir daquela questão que eu falei antes, da futilidade, que é sempre colocado como fútil. E as pessoas têm que entender isso mais, porque a gente sofreu na pele isso. A gente ia apresentar o nosso negócio para as marcas e elas não entendiam o que era slow fashion, elas não entendiam. Elas falavam, tá, mas e a produção em massa? Assim, elas realmente não pegavam essa questão. Dinheiro, né? Não Então, tipo, não valorizar o trabalho da pessoa que tá fazendo, do artesão, que tem toda uma questão que você tem que fazer. E, assim, a gente tinha que explicar várias vezes e as pessoas não entendiam. Então, tipo, essa desconstrução que a gente quer fazer mesmo, que é mostrar realmente esse trabalho que não tem só esse lado monetário de você produzir em grande escala, muitas vezes em condições de trabalho que nem a Bela falou, que não são nem um pouco favoráveis. Então, mudar isso um pouco aqui no Brasil, que lá fora já tem, né, tá mais que aqui, e aqui tá um pouco atrasado ainda nessa questão. Sim. A gente sempre escuta de um monte de marca famosa que trabalha com formas hediondas de trabalho e cargas horárias pesadas, baixíssimo salário e tal, pra tudo continuar com essa carga pesada de... E tem gente aí, muito famosa, aliás, que fala que é sustentável, que fala que faz a peça, só que compra no Brás, assim, em São Paulo, naquelas... Compra, tipo, revende o produto, só coloca um novo ar. E, assim, são marcas grandes brasileiras, a gente não tá nem falando do exterior, a gente tá falando realmente do Brasil. Onde é que vocês veem que, tipo, por exemplo, no Brasil, as pessoas conseguem tratar a moda com o devido respeito, por exemplo? Além de tapete vermelho e esses meios de mídia famosos aí. Eu acho que qualquer um, na realidade, pode fazer isso, porque quando a gente se veste, a gente tá passando uma comunicação. Até você falando, eu tô vestindo qualquer coisa, só coloquei, você tá passando uma comunicação, vestir qualquer coisa, mas essa coisa que estou vestida tá mostrando que é a minha personalidade. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas que a gente vê, que são pessoas minoritárias, que são da parte da moda ou da arte, né, que conhece mais, começarem a ver essa comunicação, porque, querendo ou não, você usando uma roupa sustentável, você tá passando aquela mensagem, estou me vestindo sustentável, eu sei o valor disso. E elas buscarem entender também, porque que nem ela falou, você fez uma escolha. Por mais que você ache que você vestiu qualquer coisa, você fez uma escolha. E tá aí o que é a moda. Então, as pessoas realmente não entendem, assim. Eu aprendi muito também, eu não sabia. Então, por exemplo, os desfiles, assim, que a gente vê aquelas coisas mirabolantes que pra gente parece fora do comum, é pra ser aquilo mesmo, porque é todo um conceito por trás, é artístico. Tem também os desfiles comerciais e tem os desfiles artísticos. Então, tem toda essa forma de expressão que é tão forte, que, assim, você vê pela roupa. E as pessoas têm que entender mais sobre isso, sabe? Então, ter esse conhecimento geral e buscar entender e saber que você fazendo uma escolha, você também já tá participando disso, é algo muito importante pra gente. Exato. É muito legal isso, de você passar alguma coisa com aquilo que você veste, né? Por exemplo, se eu não entendo nada de moda, né? Então, se eu falar assim, eu tô me vestindo qualquer coisa, o que eu passo para as pessoas? Você tá passando, eu acho que a sua mensagem de eu não ligo tanto pra moda, pode passar essa mensagem, mas você assim mesmo tá passando as suas características. A sua essência, né? Exato, sua personalidade, seu interior. Legal. E puxando mais pro nosso lado aqui, no nosso digital, né? Vocês pensaram desde o começo fazer um marketplace, né? Que o negócio de vocês é um marketplace, né? Vocês pensaram já desde o começo ou vocês queriam criar uma loja física? Olha, como que eu queria ter uma loja de roupa, eu pensei em ser física. Só que eu vejo que está crescendo muito a parte tecnológica. Como, por exemplo, atualmente tem roupas vendidas que são só roupas virtuais. Você não compra, você paga uma roupa, só tira foto e a roupa vai no teu corpo. Então, a moda tecnológica, a parte da tecnologia está ganhando muita força na moda. Então, depois de um tempo que eu falei, não, tem que ser algo maior, eu falei, não, tem que ir pro digital. Assim, a tendência é ter os dois. Eu não acho que o físico vai desaparecer, eu acho que o físico vai virar
a experiência da vez, mas tem que ter os dois. E a gente viu, assim, principalmente a Bela, que você ter a sua produção é muito custoso, então a gente Sim. realmente queria dar voz para os outros artistas, então a gente também não trabalha com estoque, isso é uma coisa importante, que ajuda a gente no marketplace, então a gente faz intermediação. Então, foi todo um processo bem pensado, assim, para a estrutura que a gente tinha, para o que a gente queria passar, para que fosse o mais fácil possível, para que a gente conseguisse passar a mensagem da Tio mesmo. Exato. E vocês com esse marketplace, vocês conseguem ajudar também essas outras marcas, né, que fazem parceria com vocês, né? Sim. Tem a Olho da Fera ali, que eu sei, né? Uhum. Sim. Então, a gente quer realmente passar eles. A gente fala, a gente vai estar realizado se um dia isso fosse uma marca gigantesca. Uhum. Tanto que a gente sempre frisa o nome dessas pessoas. A gente não coloca sempre Tio. É a Abby, é a Energy. Então a gente sempre coloca o nome dessas meninas na frente, a gente conta a história delas, Sim. a gente busca realmente o por trás. Quem são as pessoas? Por que elas estão fazendo essa joia? Por que a joia saiu desse jeito? Por que a peça é assim? Então a gente sempre busca trazer isso. Então a gente realmente quer mostrar essas pessoas por trás, não só da moda brasileira, mas quando a gente for pra fora, que a gente também quer. Então trazer realmente todos esses lados e mostrar, sim, tem uma pessoa por trás fazendo. Exato. É essa pessoa que tá fazendo sua peça, que você tá recebendo. Não é uma máquina, não é uma produção em massa. Então é revalorizar realmente o trabalho dessas pessoas e o estudo E delas. como é que vocês acharam essas pessoas, assim? Por exemplo, eu imagino que vocês já estavam no meio, né? Já tinham contato com algumas pessoas e tal. Mas qual foi por onde que vocês foram encontrando esse povo? Eu acho que foi uma pesquisa de mercado mesmo. A gente foi procurando, então a gente contatou acho que mais de 100 marcas Nossa. nesse processo. Então a gente ia fazer reuniões e nesse processo a gente fazia curadorias. Então tudo passava por um filtro antes de a gente já entrar em contato. Então, a marca é sustentável, qual que é o posicionamento delas, porque pra gente era muito importante o posicionamento. A gente não queria ter qualquer marca com nós, então tinha que ter o posicionamento certo. Se elas apoiavam a nossa ideia também. Então, foi nesse filtro que a gente começou a ter reuniões e tudo, e também nesse meio tempo algumas marcas falaram, não, a gente não acredita ou a gente não pode nesse momento. Porque como a Manu falou, a gente trabalha com pequeno estoque, todas elas têm coleções cápsulas, então a gente tem poucos produtos. Então foi mais ou menos assim. Exato, então assim, é realmente ver se elas fazem o que elas falam também. Exato. Porque muitas falam que são sustentáveis e não são. Então, realmente, a partir dessa pré-seleção e depois das conversas, com reuniões mesmo, que a gente decidia, via as peças. E muito sentir da pessoa, né? Porque eu acho que quando você vai fazer negócio com alguém, é boa essa conversa. Você precisa sentir quem que são essas pessoas por trás, escutar elas falando, você vê o brilhinho no olho delas de falar do negócio. Exato. Então, se tem isso, aí já é um grande diferencial pra gente. Ah, bacana. Qual foi a maior dificuldade, assim, desde quando vocês começaram a ideia até hoje que você já tem um site, já tem a marca pronta, já tem todas as parcerias? Qual é a maior dificuldade que vocês tiveram? Olha, tem várias. Tem. Mas eu acho que, assim, a parte burocrática foi o que mais incomodou, assim, de início. Que Isso você fala de fazer o CNPJ, né? tem várias questões, assim, desde ter o contador, de também ter a parte da assinatura com advogados. A gente teve problemas nessa questão de duvidarem até da nossa advogada, o potencial dela. Por ser mulher. Exato. Nossa. Aham. Então a gente sofreu também, eu e a Manu, por sermos jovens, tá nesse meio e as pessoas não acreditarem tanto em nós. E eu acho que foi isso, essa parte burocrática, assinatura de contrato, as pessoas não acreditarem por sermos jovens. Essa primeira credibilidade, né? Que você tá passando, que você tá começando um negócio que você não tem... Assim, tudo começa Exato. dado, né? Só que... Ainda mais a moda, né? A moda é bem um meio, assim, que eu não sabia que era tanto, mas é bem pronunciada essa questão da credibilidade, assim. Se você ganha credibilidade, tem voz, mas os menores não têm tanto. Não. E é isso que a gente quer, que eles tenham voz. Então, eu acho que pra mim, assim, até vejo, conversando com você, né, Bela, que é a educação o ponto mais difícil. É você educar as pessoas nessa nova realidade, que é algo que não é o usual, não é o comum pra muitas pessoas. Então, passar essa mensagem e, de novo, bater no martelo. E, assim, já apareceram várias oportunidades pra gente assinar com marcas que não eram realmente sustentáveis. Marcas até grandes, assim, que toparam com a gente, mas a gente falou não. Não E isso é pode. uma coisa que você tem que ter muita consciência no teu negócio. Você tem que saber falar não. Porque pode estragar o teu propósito, pode estragar o teu negócio inteiro, se você aceita qualquer um. Então, você ser bem firme no que você tá propondo, na sua missão, na sua visão, é assim que você vai chegar muito longe, sabe? você estabelece aquela essência dentro da empresa que ela segue pela vida inteira, né? Exato. Com Exatamente. certeza. E assim, vão aparecer várias oportunidades que você pode desviar disso, assim, a gente mesmo falava. E o importante é ficar no que você quer, você ficar na sua essência, você ir atrás disso, porque assim você vai ter um time muito forte, pessoas que ali que estão querendo ficar pra você, e não que vão sair na primeira oportunidade, sabe? Uhum.
Agora eu queria uma pergunta um pouco mais íntima de vocês duas, cara. Qual que foi o processo que vocês falaram, não, vamos ser sócia nós duas? É isso que eu ia perguntar também, porque pô, sócia é uma coisa difícil de você Sim. escolher, né? O que vocês acharam, assim, uma da outra na hora de escolher entrar no negócio? Eu falo que ela é minha metade, porque, assim, quando eu conheci a Manu, foi algo, assim, que foi muito rápido, uma amizade. E eu já tinha sofrido muito com questões de sociedades antes. Eu tive problemas bem sérios. E aí eu passei pra Manu essa preocupação. E aí foi assim, a gente tava no meio da pandemia. E a gente tava assistindo várias lives sobre empreendedorismo. E aí eu falei pra Manu, eu tenho uma empresa e tô precisando de ajuda. E conversando com a Manu, ela me passou essa firmeza, a pessoa que ela é, porque ela é meu tudinho atualmente. E foi nisso, sabe? Que realmente uma sociedade é um casamento. Então a gente confia demais, a gente é super aberta, a gente sempre conversa o que tá incomodando, tudo, porque tem que ser assim. E a confiança é total que eu tenho com ela. Eu acho que isso é muito importante, isso é até um ponto muito interessante de terem perguntado, porque sociedade, você tem que saber muito bem diferenciar se é seu amigo e se é uma pessoa realmente competente pra fazer um negócio com Exato. você. Porque é muito complicado, as coisas vão se misturar, não tem jeito. Mas você ter confiança na pessoa, no trabalho dela, de saber, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho total confiança que ela vai conseguir resolver. E vice-versa. Então você tem que ter essa confiança, você tem que saber com quem você tá fazendo o negócio. E que nem ela disse, às vezes a gente tem que conversar com umas situações bem chatas, de dinheiro, que geralmente não tem amizade, tipo. Exato. Então, assim, são conversas que são necessárias, mas é assim que a gente conhece muitas pessoas, sabe? Da maturidade, de tentar entender, de conversar sempre. Então a gente sempre coloca todos os pingos nos is, a gente sempre se Exato. resolve. E é muito importante isso. Então eu pensei muito pra entrar com ela, até porque eu não queria só entrar e, né? Uhum. Eu sou muito perfeccionista, então quando eu entro em alguma coisa eu preciso fazer bem feito. Então eu me organizei, eu vi que ela era uma pessoa séria no que ela tava fazendo, eu já conhecia ela há um tempo. Então eu falei, cara, além de minha amiga, é uma ótima pessoa pra eu fazer negócio. Uhum. Né? Tem todo o lado dela da moda, mas que também poderia me ajudar. Então, não tem como não ter ela no negócio, sabe? Uhum. Então, isso é muito importante. A gente se completa. A gente não é duas de administração que estão fazendo algo no Sim. luxo da moda que não entendem nada de moda. Não. A gente se completa. A gente vai realmente fazendo isso pra andar e, né, colocar pra frente tudo isso. Pra mim, o que mais me admira em vocês duas é o de vocês tratarem o mercado que vocês estão trabalhando com um gosto apaixonante. Você trabalhar com o que você gosta e fazer aquilo de uma forma eficiente, bem feita, sabe? Para você fazer parte daquele mundo, que aquilo faz parte de você, Sim. né? Querendo ou não. Né? A tua empresa ela acaba sendo um braço do que você é. Sim. Então é muito bacana isso. Não, Muito com legal. certeza. A gente até não tem férias, né, pra Não. empreendedor. Você acha que, assim, é final de semana não existe, não tem Não. isso. Você sabe Não, muito é bem o com a dia sua... inteiro trabalhando, Aham, cara, exato. quando você acha que tá tudo certo, aparece Vem mais perrengue. coisa, aparece pepino. Aparece pepino, a gente tava, tipo, super tranquila, ela tinha que me ligar nervosa, que deu errado no frete, não sei o quê, deu contrato Sim. errado. Então, assim, não tem férias. Então, se você não ama o que você faz, por que você tá fazendo, sabe? Exato. É muito desgastante, mas se você ama, você vai continuar fazendo. Vale muito a Então, pena. é realmente você ter essa consciência, assim, de se respeitar também. Porque se você não gosta, tá tudo bem você parar. Porque as pessoas Exato. têm aquele estigma, né, de, eu vou desistir. Não é isso, é você seguir o que você ama. Então, não tem problema se você quer parar. Então, realmente continue fazendo as coisas que você faz se você ama mesmo. Exato. A gente vê como muito difícil essa questão aí, tipo, de evolução pessoal e Aham, quando a pessoa... sim. Quando a gente começa a entender que a gente é um ser humano, que a gente muda, né? Sim. Sim. E, tipo, você de hoje não é você de amanhã, não é você depois de Uhum. amanhã. E, cara, isso em qualquer aspecto do universo, né? Faculdade, trabalho, Sim. relacionamento, qualquer coisa que seja, você é uma pessoa mutável. Totalmente. Sim. E esse que é o negócio, não é você desistir, mas você só tá mudando. Uhum, Né? Sim. Às vezes é pra melhor. exato. Com E certeza. tem que se respeitar, tá tudo bem. Uhum. A gente tem essa parte de criar empresas aqui dentro do nosso curso, né? E o que vocês acham de, por exemplo, pegar amigos para fazer o trabalho, que no caso é criar a empresa, né? Então você vai ter amigos como sócio, né? O que vocês acham? Isso é bom? Isso é ruim? Então, eu acho que ao mesmo tempo, como a gente já citou, você pode ter seus amigos, a Manu é minha melhor amiga, e a gente tá junto no negócio, mas você saber se a pessoa tem essa capacidade de estar contigo no negócio. Então, ver qual é a motivação dela, tudo, porque também entender que é trabalho,
e amizade. Amizade. Não ficar misturando isso. E aí, aquela questão da sociedade, né? E nem querendo só a sociedade, você ter esse respeito mútuo, você saber que pode conversar com a pessoa e a pessoa não levar isso pro pessoal. Então, acho que é uma coisa que a gente tem muito isso. E vocês estão tendo um puto aprendizado. Porque, Exato. assim, eu acho que mais do que pensar se vai dar certo ou não vai dar certo a empresa, é o aprendizado que vocês estão levando. Sim. Principalmente em grupo, de trabalhar com pessoas. Porque essa vai ser a maior dificuldade de todo mundo sempre, pra quem tem empresa. É você saber se comunicar, é você saber passar o que você tá querendo falar, é você coordenar todo mundo. Então, são visões muito diferentes. Exato. Vocês, por exemplo, são um grupo grande, então vocês realmente têm que saber conversar, vocês têm que se entender pra dar certo. Então, não adianta ter um que não tá de acordo, todos têm que estar, tem que ouvir todo mundo. Então, esse trabalho em equipe eu acho que é muito, muito, muito legal. Então, sendo amigos ou não sendo amigos, eu acho que nessa oportunidade é muito importante pra vocês pararem e pensarem no aprendizado que vocês estão tendo nessa questão. Sim. E aí, assim, se quiser seguir o negócio pra frente, se quiser realmente montar por CNPJ, aí já são outros 500 também. Tem que ver se a pessoa, que nem a Bela falou, se ela realmente está disposta, se ela é realmente uma pessoa que vale a pena estar lá, não só porque é seu amigo, mas Então, sim. essa questão de trabalhar com os amigos é a melhor coisa que tem, porque você consegue aprender na prática essa diferenciação que você falou, de amizade e trabalho. Exato. Né? De, cara, não, cada um tem que fazer isso, Exato. tem que ser executado assim, 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 fazer Exato. tal, tudo separadinho. Uhum. E não ficar bravo se alguma coisa não dá Exato. certo, né? Não. Porque tem vezes que, puta, o cara não tá fazendo nada, não sei o que, chega lá e conversa com o cara, né? Uma dessa, o cara tá, sei lá, ocupado com outra coisa. Sim. Trabalhar com pessoas sempre vai ser, assim, o mais difícil, É sabe? gestão de conflito, né, É. cara? É você conseguir analisar aquilo, botar aquilo em perspectiva e falar, não, temos que tratar isso dessa forma, assim, Uhum, assado, com certeza. pra que você não perca essa amizade e Com isso certeza. fica virando uma bem briga, isso. né, cara? Sim. A forma que você trata diz muito sobre vocês, assim, tipo, por exemplo, se vocês dois começassem a brigar, a forma que vocês vão resolver isso em questão de negócios diz muito sobre vocês. Porque, às vezes, não é em questão de amizade, é só do negócio. Sim. Então, vocês têm que saber tratar isso da melhor forma. Então, É essa verdade. é maturidade, gestão de conflitos mesmo. Essa vai ser a coisa mais complicada, se trabalhar com pessoas. Exato. Então, essa oportunidade, cara, que vocês estão tendo é muito, muito incrível, assim. Tipo, tirem o máximo que vocês puderem. Tem que aproveitar. Porque, querendo ou não, assim, se a galera não tá fazendo, você tem que entregar, querendo ou não. Sim. Então, alguém vai ter que fazer. O prazo não muda, Não né? acontece, exato, Exato. o prazo não muda. Não importa se de 10, 6 não estão fazendo, por exemplo. Vocês têm que entregar. Sim. Então, isso é muito, muito legal, assim, pra ver o seu crescimento pessoal também nessa questão, sabe? Agora pensando, eu vou perguntar um negócio meio pessoal, né? Vocês tiveram já um conflito profissional que levou um pouco pro pessoal, tipo, alterou a amizade de vocês, assim, ou nunca teve isso? Eu acho que alterar não, acho que fortaleceu, foi ao contrário. Exato. Porque, assim, por exemplo, a Bela já teve, que nem ela falou, os problemas com a sociedade. Então, às vezes, pra ela é difícil confiar, né? Então, eu falo pra ela, você pode falar tudo pra mim. Pode ser a coisa mais difícil do mundo, você pode falar na minha cara. Eu prefiro que você fale comigo do que você guarde pra você. Porque depois, em algum momento, isso vai explodir. De novo, gestão de conflitos. Você realmente tem que saber se comunicar, você tem que passar o que você tá querendo. Então, assim, se acontece, é nesse sentido. Então, a gente sempre busca conversar. E ela sempre me chama, fala, Manu, eu tenho essa questão com você. Assim como se eu não estiver gostando, eu vou chamar ela. Então a gente sempre resolve isso, assim, juntas, a gente conversa. E a gente vai, se precisar ficar 3 horas conversando sobre, a gente vai ficar até tá Exato. tudo resolvido. Porque é necessário. Não é legal você ficar brigado com alguém ou sentido com alguém, porque isso vai afetar seu trabalho. E sua amizade, não tem nem o que falar. Sim. Mas você saber diferenciar e você ter a maturidade pra ir conversar, porque é um ser humano, não adianta você ficar guardando. Uma hora isso vai vir à tona. Então, acho que só fortaleceu, acho que foi bem o oposto, na verdade. Exato. E Mas hoje na Tio, quantas pessoas estão trabalhando ali dentro? só nós Só dois. nós duas. Ah, então fica mais fácil, né? A gestão de Fica. pessoas. Eu queria saber também se vocês consideram vocês uma startup, a princípio, além do... Uhum. Porque eu imagino que vocês são... A Tio, ela é mais do que um marketplace, né? Sim. Aham. Então, ela em si é considerada... Você acha que você se considera uma startup mesmo? Olha, eu acho que em cultura, sim. O único ponto que a gente ainda tá tentando descobrir Sim. isso, é a questão que startup é muito escalável. Tá. E o nosso modelo ainda não. Porque se Por você ser for slow pensar fashion. slow fashion, você É mais trabalhar nichado, né? manual. Então, Exato. nesse quesito, assim, de escalabilidade, não é só produção em massa. Sim. Então, nesse sentido, talvez não, mas a cultura de sempre tentar o novo, enfim, isso tá embutido na gente. Então, essa é uma forma que a gente tá pensando ainda também, pra que não fique sempre estagnada, mas ao mesmo tempo que a gente continue com a nossa essência. Sim. A gente não quer perder isso. Então, acho que seria um meio termo ali, sabe? Uhum. Como vocês conseguiriam essa escalabilidade, né? Então, a gente tá pensando ainda se a gente realmente, tipo,
Nem que a gente trabalhe com muitas marcas mesmo e continue como a gente tá, enfim. Ou também abra outros ramos de negócio, então seja uma marca própria ou, sei lá, fazer uma revista, Ali tá embutido, assim, em outros meios da moda, talvez outras escalabilidades de negócio que não sejam relacionadas totalmente ali à produção mesmo, mas a gente não quer perder a nossa essência porque é isso que é a Cho, né? Querendo ou não. Então, se for pra abrir mão da produção em massa, daquela produção que ninguém tá nem aí pra que produz, eu prefiro muito mais ficar do jeito que a gente tá, sabe? É isso. É aquilo que o Luiz falou no nosso outro episódio, né? Sim. Que para ele aumentar a receita dele, ele tem que aumentar a estrutura inteira dele, né? Sim. Ele não consegue ter a mesma estrutura e gerar mais lucro, sabe? Tipo, um resultado quantificado exato. com a mesma proporção. Exatamente. Eu tava lendo um livro muito interessante chamado Five Figure Funnels. Ele fala sobre a questão de você nichar e fazer um funil de vendas dentro da tua empresa. É bem interessante, eu recomendo para vocês darem uma pesquisada ali atrás, porque ele trabalha nessa questão de como a tua escalabilidade, ela não quer simplesmente dizer você multiplicar e fazer uma empresa do tamanho de um... Sim. Ela pode ser nichada. Esse nicho pode ser a tua escalabilidade. É bem bacana isso. Não, total, a gente vai ver. E outro cara muito legal é o Will Riller. Ele é um especialista em lançamento. E ele trabalha a questão dos 5 níveis de consciência num negócio. Desde o primeiro nível, em que a pessoa não tá consciente nenhuma do problema dela e nem da solução. Tipo, ela tá ali alheia. Até o último, que ela sabe que ela tem o problema, ela sabe que tem a solução e ela sabe que você é a solução. Esse é o mais importante. Então, além dela saber que ela precisa resolver, ela sabe qual que é o problema, ela entende que a gente, por exemplo, no caso, a Cho seria a solução. Então, esse trabalho, assim, embutido na questão dos funis também é muito, muito importante. Porque você tem que educar teu público, né? Uma postagem, ela tem vários motivos pra ela estar lá. Pode ser uma postagem, assim, que seja mais pra like, mais pra comentário, mais pra salvamento, mais pra pegar as pessoas para poder vender. Enfim, tem vários motivos. Então, você trabalhar esses níveis de consciência também é muito importante. Com certeza. Eu penso no mundo empresarial, assim, muito daquela visão de é muito fácil você entrar dentro do mercado, mas é difícil você se destacar dele. Sim. A não ser que você crie o seu mercado. E é praticamente isso que vocês estão fazendo, eu imagino. Trazendo esse slow fashion, né, esse todo o conceito da Cho de sustentabilidade e tal, criando um nicho e um mercado específico, na verdade. Isso é muito massa. É um pensamento para vocês verem daqui 10 anos, tudo o que vocês criaram a partir desse mesmo ponto daqui agora. Uma coisa que eu sempre falo com a Manu, que a gente está realmente revolucionando a moda. Nosso objetivo é trazer essa mudança e além de sempre crescer com nossas marcas, os produtores. Então a gente realmente está mudando, estamos fazendo uma metamorfose real. E realmente, de novo, o que eu tinha dito, é muito mais fácil sim o outro lado. Você ter essa produção em massa, você aceitar qualquer coisa, é muito fácil. Mas se isso for um sinônimo de você não estar feliz e não ser realmente seu negócio... Será que vale? Aí, exatamente, fica esse questionamento. E na minha opinião, não vale. Então, assim, você realmente ter consciência do que você quer, da tua felicidade, você saber se respeitar também. Porque isso vai, querendo ou não, refletir na tua empresa. Né? Sim. E vocês não pensam em criar uma outra marca, assim, com essas outras empresas que não são sustentáveis, né? Vocês não pensam nisso? Como assim, trazer elas pra... Não colocar na Cho, porque a Cho tem todo esse propósito, né? Mas criar uma outra marca, uma segunda marca com essas empresas que não são sustentáveis. Olha, Vocês acham que isso daí talvez saia pra uma vertente que é longe de vocês até, talvez? Não sei. Olha, eu pessoalmente não faria isso, por conta que realmente a Cho veio para isso. Foi aquela falta de modificação no mercado de moda, que é algo muito estagnado e é muito fechado e privado. Então a Cho veio para isso, para mudar. Então eu acho que se fizesse isso, a gente estaria se colocando contra a nossa própria ideal, contra a minha própria ideia, contra a persona Cho. Então, para mim não faria sentido. Com certeza não, até porque as pessoas conectam com a marca, com o propósito, né? Então faz quando, sei lá, imagina você ser uma marca de sacolas biodegradáveis, que é a melhor do mundo, que não sei o quê, e daí você tem outro negócio de garrafa plástica. Tipo, não tem nexo. Então você tem que ter muita, muita consciência disso, sabe? De realmente ver se isso mexe com o seu core, do seu negócio mesmo ali seu propósito. Por que ele nasceu? Se mexer com isso, acho que é uma coisa que você já tem que questionar mais, sabe? Então pra mim também não faria sentido. Eu percebi que então as pessoas não se conectam à tua marca, elas se conectam a vocês duas.
Que vocês duas têm esse propósito, né? Não é a marca, digamos assim. Vocês são a marca, né? É, a gente diz que a Cho é pra gente uma pessoa, então é uma essência minha e da Manu juntadas, então eu acho que a pessoa se conecta sempre com a Cho, então a persona Cho. Então, E não só a gente, todo mundo trabalha com a gente, né? exato. Porque quem trabalha com a gente é realmente quem acredita nisso, senão não estaria nem dentro da empresa. Legal. Então, as pessoas fazem a marca faz as pessoas. Então, a Bem gente tá ali isso. nesse ambiente muito bom, por isso que também essa questão da startup, você tá ali no comecinho, você poder fazer isso florescer da melhor forma possível, sabe? O conceito para mim de startup é muito claro, é muito simples. É a questão de prototipação, é você testar, errar, acertar, sim. evoluir, né? Até você Total. ter uma engrenagem 100% rodando perfeita. Total. Bem E é muito isso, assim, você não tem que buscar a perfeição. exato. Você vai ficar parado se você querer o melhor produto, o melhor site já de cara. Nossa, o nosso tem muito erro, só que a Sim. gente tá aprendendo. A gente tá fazendo alguma coisa. A gente não tá parado sem fazer nada. Então isso é muito importante. É o teste. Errou, tá tudo bem. Aprende, faz diferente. Então isso é muito importante. Mas se você não sair, não se mexer, você não faz nada. Você não faz nada, não Você adianta. não sai do papel do plano de negócio, né? Fica estagnado. Você tem que ter essa flexibilidade. Não vai acontecer tudo que você tá querendo desse jeito. Sim. Vai ter muita coisa que não vai vir do nada, que você não tá esperando, e você tem que ter essa cabeça, essa flexibilidade e falar, olha, não tem problema, tá tudo bem. Vamos Sim. seguir com as cartas que a gente tem na mão, sabe? Usar esse pedaço de racionalização e inteligência emocional aí pra fazer essa análise. Não, calma. Total. Exato. Exato. Não, mas muito obrigado, meninas, por virem aí, disponibilizar o tempo de vocês. Obrigada a vocês. Então, muito obrigada a você, gente. Até mais.